Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Se você está chegando pela primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. Que privilégio ter você. Nós estamos numa jornada incrível de leitura do Novo Testamento. A cada dia nós lemos um capítulo de um dos livros do Novo Testamento e estamos analisando aqui pela instrução do Espírito Santo aquilo que nós podemos aprender debaixo de muita oração, aquilo que nós precisamos modificar e transformar nas nossas vidas. Nós te estimulamos a pegar um caderno, uma caneta, para que você faça as anotações daquilo que Deus vai trazer aos seus olhos e daquilo que Ele quer falar ao seu coração. Nós estamos no livro de Marcos e hoje nós vamos ouvir ao Senhor no capítulo 10. Eu te convido aí a separar um tempo, um momento para você fazer a leitura do capítulo por inteiro e depois ouvir esse devocional. O capítulo 10 de Marcos aborda uma série de ensinamentos importantes de Jesus. Ele começa com a questão do divórcio, onde Jesus ensina que Deus uniu homem e mulher e que a separação somente foi permitida por causa da dureza do coração humano. Jesus enfatiza a santidade também no casamento, a importância de cultivar um relacionamento pleno diante da presença do Espírito Santo. Segue-se a história das crianças que foram trazidas a Jesus e ele exorta os discípulos a deixá-las vir, dizendo que o reino de Deus pertence aos que são como elas. E depois um jovem rico se aproxima de Jesus perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus então lhe orienta a seguir os mandamentos e ao saber que ele já os seguia desde muito novo, Jesus o desafia a vender tudo o que ele possuía e a segui-lo. O jovem, infelizmente, sai triste porque ele era muito rico. E Jesus então também vai falar sobre as dificuldades que as pessoas podem encontrar para entrar no reino de Deus. Então vamos avaliar e analisar cada uma dessas áreas, desses pontos e saber o que nós podemos trabalhar nas nossas vidas. Primeiro, a santidade no casamento. O ensino de Jesus sobre o casamento nos chama a honrar e respeitar essa instituição sagrada. Duas coisas apenas Deus criou. Deus criou a família e Deus criou a igreja. A família é onde nós aprendemos a nos relacionarmos, refletindo os princípios do Senhor. O homem reflete os princípios de Jesus Cristo ao se entregar diariamente pela sua esposa, onde Jesus se entregou pela igreja. E a mulher reflete a igreja, que é responsiva, que recebe a missão, que abraça essa missão, que é submissa, que respeita o seu marido e cumpre em unidade aquilo que Deus determinou, que era a restauração completa da família. E a igreja reflete isso no amplo maior, no âmbito espiritual, onde nós acolhemos, nós nos sacrificamos pelas pessoas que ainda estão perdidas. E quando nós a recebemos, nós as direcionamos em submissão também ao nosso Deus, ao nosso Criador. Por isso que ele vem ressaltar que o casamento é algo sagrado, é uma instituição que deve ser vivenciada com muita santidade, com muito zelo. E que o divórcio, ele só é permitido diante da dureza do coração do homem ou no caso da mulher, porque para todas as coisas há o perdão. Então nós precisamos entender isso e praticar a palavra do Senhor, tendo prioridade no nosso casamento, o homem priorizando a sua esposa, a esposa priorizando o seu marido e cultivando um relacionamento sadio, santo, para revelar a glória de Deus. A atitude de Jesus em relação às crianças nos lembra da simplicidade e a pureza de fé que nós devemos ter. Precisamos nos aproximar de Deus com um coração humilde e aberto, acolhendo os outros com amor e cuidado. É isso que as crianças fazem. Elas têm um coração puro, elas têm uma mente limpa, elas são ali aptas para receber, acolher, acreditar, ter esperança, são positivas. E nós precisamos ter essa atitude em relação a Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa humildade, essa singeleza, essa simplicidade de coração, porque Ele é assim. Jesus foi um homem simples, humilde.
que teve compaixão e amou e cuidou de todos que estavam ao seu redor. Em seguida, a história do jovem rico revela que o apego aos bens materiais podem nos afastar de Cristo. Esse jovem, ele conhecia a palavra, ele seguia os ensinamentos, as leis, mas na hora em que ele teve que abrir mão dos seus bens materiais para viver uma vida de plenitude com Deus, de relacionamento íntimo, ele não teve essa coragem. Da mesma forma, nós precisamos hoje avaliar a nossa vida. Nós precisamos olhar e ver o que tem nos impedido de servir ao Senhor da forma que Ele espera. Nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração humilde, aberto. Nós precisamos avaliar as nossas prioridades e ver como que nós podemos trabalhar para sermos bons mordomos do que Deus nos deu. Porque tudo o que Ele nos dá é para repartir, é para compartilhar. Não adianta a gente acumular nada, porque tudo isso ficará. Todas as coisas passarão, apenas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então nós precisamos priorizar a palavra, o reino, as coisas eternas e não as coisas materiais. Isso não pode ser impedimento para que você viva a plenitude de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos nos atentar é para as consequências do discipulado. Porque quando o jovem rico, ele para e avalia tudo o que ele tem, ele não esteve disposto de sacrificar por Jesus Cristo. O caminho do discipulado pode envolver, sim, muitos sacrifícios e desafios. Mas Jesus, ele nos chama a deixar para trás o que nos impede de segui-lo plenamente. E hoje, então, o nosso intuito é esse: avalie o que você precisa deixar para ter um relacionamento ainda mais profundo com Ele. Será que você precisa abandonar pecados que têm te distanciado do Senhor? Será que você tem que abandonar, às vezes, coisas materiais que estão fazendo você se preocupar, viver ansioso, viver buscando aí coisas que vão passar nesse mundo e que não trarão nenhuma segurança eterna para você? Será que hoje você não precisa priorizar o seu tempo em família, cultivar relacionamentos saudáveis com o seu cônjuge, com os seus filhos? Porque o legado que você vai deixar vai estar na vida deles. O que eles têm a dizer hoje sobre você? O que as pessoas hoje podem dizer ao seu respeito? Que você tem cultivado relacionamentos, tem edificado, potencializado, tem trazido transformação nos ambientes que você anda, ou que você vive sempre ausente, sempre procurando coisas materiais, se importando muito mais com as coisas do que as pessoas. Nós precisamos refletir e orar para que o nosso coração esteja completamente voltado para o Senhor. E é isso que eu quero fazer nesse momento por você. Feche os seus olhos. Pai, nós te oramos. Nos colocamos aqui diante do Senhor para que o Senhor venha falar ao nosso coração mediante a tua palavra. Tantos, Senhor, aplicações, tantos ensinos nós podemos ver diante desse capítulo. E nesse momento eu quero clamar pelos nossos casamentos. Quero clamar, ó Deus, por aqueles que estão em luta, Senhor, em guerra com os seus cônjuges, e pedir que o Senhor venha intervir com o teu Espírito, trazendo a clareza espiritual, tirando as escamas dos olhos, trazendo, Senhor, amor, empatia, respeito, trazendo unidade, ó Pai. Que, ó Deus, se foram feitos traumas, dores, mágoas, que o Senhor possa auxiliar cada uma dessas pessoas a liberar perdão e a entender o perdão que o Senhor já trouxe, e a entender o propósito do casamento diante do Senhor. Se há casais, ó Deus, que estão brigados, que o Senhor possa trazer por meio do teu Espírito, ó Pai, ó Senhor, a compreensão daquilo que tem os impedido, ó Deus, de viver diante do Senhor, e que o Senhor possa fazer cair por terra essas ciladas de Satanás, e que os nossos casamentos possam ser fortalecidos, ó Deus, porque a tua palavra diz que um cordão de 3 dobras, ele não pode ser rompido. Então que o Senhor possa ser a unidade no nosso casamento. Deus, nós também te clamamos por humildade. Deus, nos ensine a priorizar aquilo que é preciso, aquilo que é eterno, aquilo que vai durar para sempre. Nos ajude a ter humildade, ó Deus, nas nossas ações. Nos ajude, Senhor, a abandonar o que for necessário para
vivermos uma vida plena com o Senhor. Que o Teu Espírito traga luz agora a cada um de nós, daquilo que tem nos impedido de viver, aquilo que o Senhor tem para nós. Seja pecado, Senhor, seja, ó Deus, às vezes coisas materiais, alguma idolatria. Senhor, que isso venha cair por terra em nome de Jesus. Que não haja mais barreiras entre nós e que nós possamos crescer, ó Deus, em intimidade contigo. Que o Senhor alcance cada um dos meus irmãos que estão orando agora. Que o Espírito Santo, Senhor, vá ao encontro deles e seja a resposta, seja o consolo. Que os clamores que estão sendo levantados diante do Senhor agora subam, ó Pai, como incenso, como um cheiro suave. E que o Senhor possa conferir e completar a obra do Senhor em cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, faça o Teu querer, não o nosso, não a nossa vontade, não o nosso achismo, mas a Tua vontade. Que os nossos impossíveis se tornem possíveis diante do Teu poder e da Tua autoridade. É o que nós oramos e Te pedimos e agradecemos pela fé e pela esperança que temos no nosso precursor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia repleto na graça do Senhor e que Ele te acompanhe em todo o tempo. E nós nos vemos amanhã.